Então, a primeira coisa, grupo, que é a ideia que foi passada. Como que a gente faz para criar grupo? Em administração do curso, usuários e grupos. E aí é que a gente vai ver essas três formas da gente criar um grupo. Primeiramente, é o método um pouco mais trabalhoso, mas a gerência fica exclusiva do professor. Então, ele tem total autonomia para fazer quantos grupos ele quiser e quantos alunos e quais alunos colocar no grupo. Então, por exemplo, eu vou criar um grupo 1 ou grupo A, por exemplo. Beleza. Eu criei o grupo A e depois vou criar o grupo B, por exemplo, para alguma atividade de alguma semana ou de algum mês. Mas percebam que quando eu crio o grupo, ele fica com esse zero, porque eu ainda não tenho nenhum aluno dentro desse grupo. O que eu tenho que fazer? Acessar um dos grupos e clicar em adicionar usuários. No meu caso aqui, nesse ambiente que eu criei de teste para vocês, eu tenho 27 estudantes que eu coloquei aleatoriamente. Então, aqui eu vou colocar alguns alunos, até a letra K. Eu tenho que ter muita atenção, por quê? Porque como a gerência é total do professor, eu não posso colocar alunos redundantes, porque senão um aluno vai ter acesso ao conteúdo de outro grupo. Então, eu coloquei 14 alunos aqui, vai sobrar 13 para colocar no outro grupo a partir da letra D. E fica a critério, por exemplo, se você apertar aqui com o mouse e a tecla Ctrl, você pode selecionar alunos aleatoriamente. Mas como eu vim até a letra K, N até o final. E adiciono ao grupo. E pronto, eu já tenho os meus dois grupos configurados com os meus alunos. No caso, eu tenho 27 alunos, eu tenho o grupo A e o grupo B. Só que, igual vocês viram, é um pouco trabalhoso e pode ser suscetível a falhas. Porque é o próprio professor que vai gerenciar tudo isso. Então, aí a gente cai na segunda opção. Qual que é a segunda opção? Criar vários grupos. Aí você vai definir a quantidade de grupos, você define o nome do seu grupo, por exemplo, ali eu criei grupo A. Aqui a gente vai falar aqui, por exemplo, da tarefa da semana 2, grupos semana 2, por exemplo. E aqui eu defino o cerquilha, que ele vai definir a numeração desse meu grupo. Se eu colocar arroba, vai colocar da letra A até a letra Z. Então, vamos lá, vamos deixar cerquilha, para ser número. E aqui eu já posso definir se eu vou definir meus grupos pela quantidade de grupos ou pelo número de membros por grupo. Então, eu tenho 27 alunos, eu quero 9 grupos, 3 alunos em cada grupo. Quem que vai participar do grupo? Somente os estudantes. Aqui eu deixo nenhum, por quê? Porque qualquer aluno pode participar. E aqui é o interessante, como que eu vou distribuir esses membros, os alunos, no caso, por grupo? Aleatoriamente, por ordem alfabética ou por ID. No caso, eu vou deixar aleatoriamente. E eu vou incluir as matrículas aqui. Eu não vou marcar essa opção, por quê? Porque eu posso trabalhar com mais de um grupo. Por exemplo, o aluno pode estar num grupo na semana 1, ele pode estar em outro grupo na semana 2, ele pode estar em outro grupo na semana 3. Então, não é engessado, que inclusive era uma das perguntas que foi me passado. Se, por exemplo, se criasse um grupo na semana 1, se seria esse grupo até o final. Não, não é. O grupo, ele não é engessado. Então, você pode criar tantos quantos grupos você quiser, que não tem problema. E aqui, agrupamento, por enquanto, a gente vai deixar sem agrupamento. Daqui a pouco a gente vê esse negócio de agrupamento. E aqui você clica em pré-visualizar, para você se era isso que era o resultado esperado. Olha lá, ó. Eu tenho 9 grupos, e aqui os alunos que estarão em cada grupo. O Moodle já fez tudo para mim, então era isso que eu queria mesmo. Ok, clica em enviar. Então, está aqui, ó. Perceba que eu já tenho o grupo, os dois grupos que eu criei manualmente. Eu tenho esses grupos que eu criei, aliás, o próprio AVA criou para mim, de acordo com os alunos aleatórios, e agora a gente vai ver o terceiro método, que é o que a gente falou, no qual o aluno, ele que vai criar, ele que vai clicar em qual grupo ele quer participar ou não. Primeira coisa, a gente vai criar novamente vários grupos. Vamos lá. Grupos semana 10, por exemplo. E aí vai ser também por numeração. E aqui, no caso, ao invés de quantidade de grupos, eu quero a quantidade de membros por grupo. Eu quero 5 alunos por grupo. E como que eu vou distribuir os membros? Eu não vou distribuir dessa vez, porque eu quero que os alunos selecionem em quais grupos eles vão participar. E aqui, sim, eu tenho agora que selecionar qual agrupamento. Então, eu vou criar um novo agrupamento.
E aí eu coloco agrupamento semana 10. Eu pré-visualizo para ver se era esse o resultado esperado. Beleza, aqui, ó. Tá vendo que agora ele só tem os grupos e não tem a quantidade de alunos aqui na frente? Então, beleza, é só enviar. E mais uma vez, eu estou com os grupos, mas agora ainda não tem nenhum aluno lá dentro. Por quê? É o aluno que vai selecionar. Então, eu volto lá no meu curso e eu vou criar um recurso. Como já é sabido de vocês, quando eu quero adicionar um recurso, eu ativo a edição. Quando eu ativo a edição, aí eu vou adicionar o seguinte. Até de manhã a gente notou que no AVA de vocês ainda não tem, a Jaqueline vai pedir para ser instalado, que é escolha um grupo. Aí ele fala, ó, o módulo escolha um grupo permite que os estudantes inscrevam-se em um grupo dentro de um curso. Então, é esse que a gente vai fazer. Então, aqui, eu já criei um, vou editar as configurações dele. E aí você vai colocar o nome desse recurso, dessa atividade. E aqui você pode permitir que o aluno participe de um ou mais grupos, no caso eu quero que o aluno participe apenas de um grupo. Eu vou deixar que ele atualize a escolha, caso ele fale, eu queria em outro. Enfim, é tranquilo também. A limitação geral, ou seja, quantos alunos eu vou ter por grupo? Eu escolhi 5, eu tenho 27 alunos, então aproximadamente, no máximo, 6 por aluno. E na onde que eu vou colocar ele? Eu vou colocar nesse agrupamento, que é o que a gente criou há pouco, que são as semanas, são 6. Então, no caso aqui, 5, né, no máximo, alunos, porque 27, 5 vezes 6, 30 alunos aproximadamente. E, beleza. E aí, uma outra pergunta que surgiu de manhã. Eu posso restringir o tempo para o aluno formar esse grupo? Claro, é só vir aqui. Eu quero que os alunos tenham do dia 3 hoje até o dia 5 para formar os grupos. Beleza, é só clicar aqui, por exemplo. Mas no meu caso, eu não vou mexer nesse detalhe. Então, eu venho aqui, salvo e mostro. Ok, então essa é a visão que o aluno vai ter. Perdão aqui, eu esqueci de adicionar aqui a capacidade. A capacidade, eu tenho que aplicar aqui. Eu tenho que digitar que é 5 e já aplicar em todos os grupos, senão não funciona. Beleza, salvo e mostrar. Aí, beleza. Porque se não aplicar, então nenhum aluno vai poder participar. E como que eu sei se deu certo? A Jaqueline também mencionou que vocês têm o mesmo detalhe de acessar como. Então, eu vou fazer o teste. Eu vou pegar um aluno qualquer, vou simular o acesso como se fosse ele, continuar, Maciel, por exemplo, e vou lá na atividade, no recurso que está na semana 3, aqui, ó, formação de grupo. Aí o aluno vai ter essa visão aqui. Qual grupo que ele quer participar? Eu quero participar do 3. Beleza, salvo minha escolha. Eu marquei errado, eu queria participar do grupo 2, porque o meu colega está aqui e a gente tem maior afinidade. Ok, eu venho aqui, removo minha escolha, não tem problema, e seleciono o grupo 2. Pronto, o aluno está aqui. Então, todos os alunos vão poder selecionar os grupos nos quais eles pertencem. Então, são esses os 3 mecanismos que a gente tem para poder trabalhar com grupos. São 3 opções, no caso, e são... aqui, desculpa, eu tenho que voltar para o meu perfil, né? Porque eu estou com perfil de aluno e o aluno não consegue gerenciar. Então, tá aí os 3 métodos que a gente tem para poder trabalhar com grupo. O professor cria os grupos e adiciona os usuários, os alunos, no caso. O AVA, no caso, o próprio Moodle faz a distribuição da quantidade de alunos por grupos, ou os próprios alunos selecionam em quais grupos eles vão participar. Relacionado a grupos, pessoal, agora a gente faz uma pausa. Alguma dúvida? Não sei se a Jaqueline anotou alguma coisa.